libertações, curas, poder derramado pela pregação da tua palavra. E Pai amado, conceda a nós sair daqui dizendo uns aos outros: ardei os nossos corações enquanto nos era aberta as Escrituras. Esse é o pedido, Pai, da tua igreja, em humildade e unidade de espírito, no precioso nome do teu Filho amado, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a amada igreja de Deus, no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos e irmãs, vamos abrir a nossa Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, Novo Testamento. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, lá no capítulo 6, o último capítulo da epístola. Você vai chegar no livro de Atos, aí começam as epístolas, né, irmão? Vai ter Romanos, Coríntios, se eu não me engano, Gálatas, e aí vai chegar em Efésios. Amém? Glória a Deus. Epístola do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, ou aos Efésios. Capítulo 6, no versículo 24. O último versículo, irmãos, da epístola aos Efésios. Glória a Deus. Efésios 6, 24. Se todos encontramos, vamos ler no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: a graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Até aqui, Deus acrescente bênção à leitura da sua palavra. Podeis vos assentar. Glória a Deus, aleluia. Estamos alegres, irmãos? Aleluia. Irmãos, eu penso assim, eu acho que o pastor pensa igual. Quando você vem para pregar, e ocorre isso muito comigo, eu gosto de sentar aqui, e alguns pregadores gostam de ficar no quartinho isolado, né, irmão Josnel? E aí vim só na hora de pregar. Eu gosto de ficar aqui e sentir a atmosfera da igreja, cantar junto com os irmãos, entrar no mesmo espírito para subir aqui e pregar. Então cada um tem o seu jeito. E eu creio que o pastor deve saber disso. É um festival de emoções que passa em você. Então você sente muita coisa. E se você não sente nada, nenhuma sensação, quando você vai subir aqui para falar da palavra de Deus, então algo está errado com você. Você tem que ter alguma coisa, você tem que sentir algo. As minhas pernas ainda tremem, irmãos. Os meus olhos ainda enchem de lágrimas ali, enquanto o pastor está cantando aqui, preparando nos louvores, o momento que a palavra vai ser pregada. Aí eu vou lá fora, tomo um copo d'água, passo o lenço no óculos, que fica cheio de lágrima seca, né, vira aquele sal, e respira fundo, para você entrar na coisa de Deus. Então nós, irmãos, nós temos sentimentos em nós. Nós somos pessoas que têm vida. Nós nos emocionamos por bem e por mal. A ira, por exemplo, é um sentimento mau. Você ira, você fica raivoso com alguma coisa. Mas você se emociona também quando você vê um bebezinho nascendo, né? Quando você vê o primeiro choro de um bebê. Quem é que não se emociona? Até as enfermeiras, o médico ali que está acostumado a fazer, eles se emocionam. Às vezes você vê uma coisa horrível, um acidente. Houve um acidente uma vez, o carro bateu no outro, um caminhão, e todo mundo ficou olhando parado, irmãos. Olhando aquele carro começando a pegar fogo, e o caminhoneiro preso, desmaiado. E uma mulher parou o carro dela, desceu, enquanto o povo lá filmando com o celular, ela avançou naquela porta e chutou a porta do caminhão, abriu a porta do caminhão e arrastou o homem para fora. Aí o pessoal, irmão, por que não foram lá fazer? Precisava ter uma pessoa, uma mulher, com coragem para enfrentar o fogo e tirar aquele homem de lá. Ela sentiu algo maior do que emoção só. Ela viu, entendeu que aquela vida tinha um valor. Ela não ficou paralisada olhando aquilo. Ela foi lá e fez o que tinha que ser feito. Assim foi Jesus. Jesus não é um Deus, irmãos, de longe, que ficou lá parado no trono, vendo o mundo acabar em desgraceira de pecado. Ele sentiu algo por aquele pecador. E ele foi lá.
Ele desceu até a terra, ele encarou o pecado, o inferno, o diabo e a cruz do Calvário para salvar a vida dos pecadores, que somos nós. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós vamos entrar aqui hoje na sinceridade. Sinceridade é ser verdadeiro. É você ter em você aquilo que você está produzindo aqui fora, digamos assim. Vamos trocar em miúdos. Você é aquilo que você é mesmo, você não fabrica. Porque você sabe que tem o crente genuíno, o fabricado e o incrédulo. O incrédulo ele é melhor que o fabricado. Porque ele já é incrédulo mesmo, ele já vai para o mundo, como o pastor fala. Ele já vive lá no mundo, ele não esconde de ninguém quem ele é, e ele vive feliz. O genuíno está lá de cá, feliz também. Mas o manufaturado, ele não é bom. Porque ele tem que mentir. A vida dele é uma eterna mentira. Ele mente para o pastor, ele mente para a igreja, ele mente para Deus, que ele é algo que ele não é. Ele não é sincero no seu coração. Irmãos, imagine um homem adúltero, que tem 2 mulheres. De manhã ele sai para trabalhar, beija sua esposa e diz para ela, eu te amo. E sai para trabalhar. E à tarde passa na casa da sua concubina, abraça ela, olha no olho dela e fala, eu te amo. Irmãos, é um homem mentiroso. Que vida miserável tem esse homem. Porque ele tem que mentir de manhã para a esposa e tem que mentir para a concubina. Porque se ele amasse uma delas verdadeiramente, deixava a outra. Mesmo que deixasse a esposa, não estou entrando nessa questão, que é errado. Mas se ele ama tanta outra, larga da esposa, uai. Mas ele é hipócrita, ele é mentiroso. Ele ama uma de manhã, ele ama uma à noite. E que vida miserável. Ele tem que mentir o tempo todo. Ele tem que andar se cuidando na rua, sabia? Porque às vezes ele está com a sua esposa e ele tem que estar cuidando. Porque não sabe se de repente a amante vai passar e vai cumprimentar ele e a esposa pergunta, quem é esta mulher? Ou ele sai com a amante e tem que andar escondido. Porque a esposa pode cruzar com os filhos e pegá-lo no flagrante. E o crente vem à igreja, e o crente vem a Jesus Cristo sendo hipócrita. Se esconde da mulher na rua, mas tem a coragem de não se esconder de Deus e mentir nas barbas de Deus. Senhor, eu lhe amo, Senhor. Eu aceito a sua palavra, Senhor. E à noite no pecado, irmãos. Porque é fabricado. Isso é hipocrisia. E isso é gerado por uma só coisa, chama-se pecado. O pecado, irmãos, é a maior desgraceira do mundo. Porque é o pecado que nos separa de Deus. Nem o diabo separou Adão de Deus, mas o pecado separou. Porque, irmãos, quando Deus colocou o Éden, vamos dizer assim para os irmãos entenderem. Deus colocou o Éden aqui, colocou Adão e Eva ali dentro, e o serpente estava lá. E Adão ficou, a Bíblia não fala quanto tempo eles ficaram ali, mas Adão ficava ali para lá, para cá, junto com a Eva, e o serpentão lá, irmãos. Então o diabo pensou, bom, eu não consigo separar o homem de Deus, então o que eu farei? Farei eles pecarem. Porque Deus não pode suportar o pecado. Então você sabe toda a história. O diabo foi lá, fez Adão pecar voluntariamente para salvar a Eva. E houve uma separação, irmãos. Você vê daí em diante. Quando o pecado entrou no mundo, Deus teve que tirar o homem e a mulher da vida eterna, do jardim do Éden, da sua palavra, do seu aprisco ali, e colocá-los no mundo, e falar assim, ó, a terra vai te produzir espinho e abrolho. Vamos dizer assim, é como se, ó, se vira para lá. Para os irmãos entenderem. É como se Deus tivesse chegado a Adão, se vira para lá agora. E botou 2 anjos lá, ó, irmãos, com espada flamejante, cuidando para não voltar. Então houve uma separação. E o homem vem caminhando todo esse tempo separado de Deus. E vem andando, e vem andando, e vem andando. Mas então Deus providenciou um substituto. Deus providenciou um caminho, uma maneira do homem e a mulher voltar para Deus. Que é através do sangue. Irmãos, através do sangue derramado de um cordeirinho lá no Éden, Deus cobriu o pecado de Adão e Eva num símbolo, mostrando que lá adiante haveria um que ofereceria o sacrifício perfeito. Então Deus traz a lei através de profetas.
E a lei fala, né, do cordeiro sacrificial. Você tem que trazer o cordeiro. Você tem que trazer o primogênito da sua criação, que tem que ser perfeito. Você tem que trazer no 10º dia. O sacerdote vai examinar ele ali e vai ver se tem uma mancha, se tem uma falha, e vai considerar perfeito. E no 14º dia, aquele cordeirinho tinha que ser sacrificado. Pelo pecado de um pai de família, pelo pecado de um filho, de uma filha, de uma esposa. Que eles iam lá oferecer ao sacerdote. Então o sacerdote pegava aquele cordeirinho e sangrava ele. Enquanto o homem ficava ali segurando aquele cordeirinho. O homem segurava as pernas da frente e as pernas de trás, enquanto que o sacerdote cortava o pescoço. E aquele bichinho balindo ali, e o sangue espirrava na roupa dos dois. Então ele pegava uma tigela de sangue, irmãos, e entrava lá no propiciatório, para oferecer aquele sangue lá, como o pastor explica aqui, por ele e pelo povo. Então era sempre através do sangue. Então Israel, irmãos, ficou anos e anos e anos fazendo o que Deus mandou, obedecendo a palavra de Deus. Quantos quilos de cordeiro foram mortos, irmãos, na história de Israel? E aí é onde nós vamos entrar, irmãos, que vamos acelerar um pouco, para que o irmão entenda do que é que o irmão Brana, na mensagem, todas as coisas, ele fala muita coisa aqui nessa mensagem, irmãos, nós vamos ler alguns parágrafos, e ele fala sobre sinceridade. Temos que ser muito sinceros, irmãos. Ele diz assim no parágrafo 34. Ao longo dos anos, os justos têm vivido de acordo com essa decisão de Deus. O justo nunca discute nada. O justo está pronto para aceitar a decisão de Deus. Como? Sacrificar o cordeiro. Foi essa a decisão de Deus. Deus disse, você tem que matar um cordeirinho, né, colocar o sangue, lá com Moisés tinha que colocar o sangue na porta, e assim por diante, era sempre através do sangue. Ele não quer fazer, o justo, ele não quer fazer nada para si mesmo, ele só está interessado em Deus, e deseja obedecer a decisão de Deus, e os justos vivem por ela, sempre viveram, pois é assim que os justos devem viver. Tentar fazer qualquer coisa com ela, injetar qualquer coisa nela, seria injustiça, porque seria contrário ao programa de Deus, o programa que Deus estabeleceu para o seu companheirismo, e é através do sangue derramado. Então, irmãos, eles tinham uma lei que eles deveriam seguir, que era a lei do cordeiro, a lei do sangue. Tinha que fazer o sacrifício de cordeiro, irmãos. E Deus ainda, né, é tão bom que se você não tem dinheiro para comprar um cordeiro, ou não tem um cordeiro, oferece as rolinhas, e assim por diante. Vocês sabem como funciona. Então você vai lá, irmãos, e é sempre através do sangue derramado. Não há outra maneira de você voltar para Deus. Não tem outra maneira de você ter companheirismo com Deus de novo. Não é através do profeta, desculpa. Não é através do pastor, do obreiro. Não é através do tabernáculo. É através do sangue que se alcança. Não é através de escolas, não é através de seminários, não é através da ciência. É através do sangue do Calvário que você alcança a misericórdia. Porque nós, irmãos, vou pegar eu estou aqui contribuindo com a obra, mas eu não posso fazer nada por nenhum de vocês, porque eu não derramei sangue por vocês. Mas há um que derramou esse sangue, que chama Jesus Cristo, é Ele que vocês têm que alcançar. Eu, o pastor, até o irmão Brana, apontamos o caminho. É como se nós disséssemos, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós estamos apontando para Ele, o Cordeiro que derramou o sangue. Nós nunca apontamos para nós mesmos, irmãos, porque não dá. Se eu apontasse para mim, nós seríamos um povo fracassado. Porque eu não posso fazer nada pelos irmãos. Eu não posso nem morrer mais, porque Ele já morreu. Ofereceu um sacrifício perfeito, não havendo mais necessidade de sangue de bode e ovelha. Ele é o sacrifício perfeito agora, irmãos. Nem precisa mais ninguém morrer, Ele já morreu por nós. Ele é o grande substituto. Então o irmão Brana segue dizendo, Deus, cheio de misericórdia e graça, quando o homem pecou, como eu disse, tomou um substituto, um animal. Vamos imaginar só por um minuto. Imaginemos um judeu realmente sincero, lá no Antigo Testamento. Ele reconhece que está fora do companheirismo, enquanto não houver sangue para ele. Assim ele pega um bom animal, selecionado de seu rebanho, deve ser um animal perfeito,
Não podia ser um animal doente, porque o sacerdote devia examiná-lo primeiro. E devia ser uma oferta pelo pecado. Um cordeiro sem defeito devia ser guardado e testado como uma oferta pelo pecado. Como Jesus foi testado em todas as coisas. Mas esse sacerdote, indo pela estrada, um judeu trazendo sua oferta pelo pecado, apresenta ela ao sacerdote, com toda sinceridade. Ele reconhece que pecou. Ele sabe que está errado. Ele pega esse animal e o apresenta ao sacerdote. Então, ao fazer isso, ele impõe suas mãos sobre o sacrifício. O que ele está fazendo? Ele está se conectando com o seu sacrifício. Entende o que eu quero dizer? Então o sangue é derramado, e o homem, o judeu, pode ir embora se sentindo justificado, porque cumpriu os requisitos de Jeová. Amém? Então havia essa lei, irmãos. Ele era obrigado, pela lei de Deus, pelo mandamento de Deus, ir lá e sacrificar esse cordeirinho. Era uma lei que ele tinha que cumprir. Só que ele tinha que ter consciência disso. Ele sabia que ele pecou. Ele sabia que estava errado. Ele sabia que havia um abismo separando ele de Deus. E ele precisava derramar aquele sangue, irmãos. Então ele pegava o melhor cordeirinho dele, o primogênito ali, o mais perfeito, e levava lá para o sacerdote. O sacerdote examinava, olhava. Eram 4 dias examinando, irmão. Era levado no 10º dia, e só era sacrificado no 14º dia à tarde. Como Jesus foi preso, ele foi examinado por Pilatos, por Caifás, por Anás, por Herodes. Ele foi o cordeiro, ele foi examinado. E não havia mancha nele, a ponto de Pilatos dizer diante do povo: não vejo pecado neste homem. O que fazeis de Jesus chamado Cristo? Crucifica-o então. Não havia defeito no cordeiro. Era um cordeiro perfeito. Por isso que o sangue dele serve para nós agora. Porque é o sangue perfeito. Aleluia! O pastor Domício não precisa ficar aqui, irmãos, no domingo da Páscoa, e nós trazer um monte de cordeirinho aqui, irmãos, e passar nos açougues e comprar, porque nós não tem. Ninguém tem cordeiro em casa, nós temos que comprar no açougue, já vem vendido aos pedaços, aí tem que achar uma fazenda, aí tem que falar para o fazendeiro: você tem um cordeirinho que acabou de nascer? Ele é perfeitinho, é o primogênito, é o primeiro que nasceu, e aí, irmão, como é que fica? Não tem nem mais jeito de fazer, irmão. Por isso que Jesus fez uma vez e acabou. E a única maneira pela qual o cristão, nós, hoje pode ser corretamente perdoado de seus pecados é caminhar até o Calvário com o seu sacrifício, conectar-se a ele e aceitar o sangue derramado. Não há um credo no mundo que possa fazê-lo. Não há um sistema de educação no mundo capaz de fazê-lo. Não existe uma forma científica que possa fazê-lo. Isso só é possível por meio da aceitação do sangue derramado do seu substituto. O seu sacrifício que você traz agora, irmãos, é o seu coração, é a sua vida vivida. Você agora é um sacrifício vivo, não é mais um cordeirinho, é você agora que se oferece em sacrifício a Deus. Você sacrifica a sua vida, não pecando, não fazendo coisas erradas, muitas vezes cortando os prazeres da carne, deixando de fazer coisas que você gostava, deixando de fazer coisas erradas. Por quê, irmão? Porque você se sacrifica por aquilo. Você vive uma vida santa por causa daquilo. Você tem um objetivo, que é alcançar o reino dos céus. Então você cumpre as etapas. Você tira da palavra de Deus o que você precisa. E obedece os mandamentos. Assim, ele vai embora. Feito isso, ele cumpriu a ordem de Jeová. Então ele vai embora se sentindo justificado, porque atendeu ao requerimento de Jeová. Veja, esse judeu, ele fez o que Jeová disse para fazer. Então ele sente que pela fé, tomou Deus na sua palavra, amém? E agora, ouça bem, ele tomou Deus em sua palavra, foi sincero ao fazer o que fez, e ele fez sinceramente pela palavra, sem importar com quem riu dele. Ele fez todas as formas, porque era a exigência de Deus, amém? E agora, isso era maravilhoso, ele sabia que estava justificado, ele podia se sentir assim porque havia cumprido os requisitos de Jeová, que seria a palavra, cumprindo os requisitos de que a palavra de Deus exigia que ele fizesse para a sua justificação.
Então você vê, ele levava lá, irmãos, e aí ele voltava para casa, sabendo que os pecados foram perdoados. Ele voltava feliz para casa, porque ele sabia que cumpriu sua parte com Deus. Deus ordenou, através do profeta, dos mandamentos, que eu tinha que ir lá sacrificar um cordeiro, por causa do meu pecado, da minha família. E eu fui lá e fiz, e ele voltava feliz com aquilo. Era uma sensação maravilhosa, irmãos. E no ano que vem, os pecados de novo vinham pesados, e pesavam nos lombos dele, e ele sabia que tinha falhado de novo com Deus, um ano pecando, vamos dizer assim, e ele sabia que aquilo separava ele de Deus novamente, e lá vai ele de novo, levando aquele cordeirinho, irmãos, para sacrificar, sabendo que aquilo ele tinha que cumprir com o seu coração, obedecer o mandamento de Deus. Ele tirou isso da palavra de Deus, ele não tirou da cabeça dele. Finalmente agora, isso era maravilhoso, no começo. Agora veja, irmãos. Mas por fim tornou-se uma tradição familiar. Tenho certeza de que vocês sabem o que quero dizer. O judeu ia oferecer o sacrifício só porque a família fazia isso. E era uma tradição. Você vê, irmão? E quando ele se aproximava, dizia, veja, um momento, creio que pequei, eu percebo isso, é certo? Bem, vou pegar esse cordeiro aí e ir até lá. Tenho que fazer. Vê, não houve tristeza segundo Deus por seu pecado. 1 Coríntios 11, 27. Né? A tristeza produz arrependimento para a salvação. Foi só um ritual, apenas uma forma ritualística de levar seu animal para a oferta. Ele nunca obteve nada com isso, porque nunca colocou nada nisso. Não colocou seu coração. No entanto, ele estava obedecendo à comissão de Deus, através da sua palavra. Mas não se aproximava no significado real da palavra. Ele estava obedecendo fundamentalmente. Ele obedecia, mas sinceramente ele não obedecia. Portanto, era só um ritual, segundo uma tradição. Irmãos, a coisa ficou tão feia, para vocês terem uma ideia, que nos dias de Jesus, quando ele veio, já tinha até comerciante vendendo cordeirinho lá, dentro do templo, vendendo rolinhas, porque aquele povo sabe, vou ter que ir lá, é Páscoa de novo, meu Deus, vamos mulher, junta as crianças, vamos lá para Israel, vamos para Jerusalém, vamos lá sacrificar o cordeiro, senão os vizinhos sabem como é que é, né? O pastor vai me ligar, cobrando, a gente tem que ir lá sacrificar o cordeirinho, mas não tem cordeiro, não, nós compra lá mesmo. Olha, irmão, a diferença, irmãos. E aí chegava lá, desculpa, você acha que aqueles cordeiros que estavam sendo vendidos ali, todos eram perfeitos, irmão? Os comerciantes traziam só primogênito perfeito para todo aquele povo de Israel, irmão. Da onde que eles tiravam? Era cordeiro de tudo quanto é jeito, irmãos. Se você ler Malaquias 1, Malaquias está falando ali. Eles perderam a sinceridade, irmãos. Eles começaram a fazer mecanicamente. Eu vou ler aqui para os irmãos ver. Malaquias. E dizeis ainda, capítulo 1, versículo 13, irmãos. Olha o que diz aqui Malaquias, o último profeta antes da vinda do Senhor, antes de João Batista. E dizeis ainda, eis aqui que canseira. E o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo, e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão, diz o Senhor? Pois seja maldito o enganador, que tendo macho no teu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e meu nome é temível entre os gentios. Então eles passaram a oferecer qualquer tipo de sacrifício, irmãos. Está aqui na Bíblia a denúncia do profeta contra o povo de Israel. E aí vem Isaías também. Vossos sacrifícios são mal cheirosos diante de Deus. Eu não aceito mais os seus bodes, as suas ovelhas. Eu vou virar a minha face das vossas orações. Porque deixaram de fazer com sinceridade de coração. Eles faziam aquilo ali só por obrigação. Então, irmãos, cadê a sinceridade desse povo? Cadê a tristeza, a certeza do arrependimento? Eles não tinham mais, irmãos, porque não tinham mais o Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo vem para convencer o mundo do pecado e do juízo. Se você não tem o Espírito Santo, você nunca está convencido do pecado. Você pode até falar da boca para fora, mas o seu coração nunca entendeu isso. Por isso que você tem que se arrepender e vir e ser batizado. Arrependei-vos cada um de vós, sedes batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É o Espírito Santo agora que vai te mostrar, te ensinar, te dar o arrependimento genuíno no seu coração. E aí você está preparado para avançar. Aí você vai se santificar, aí você vai nascer de novo, aí você vai receber o batismo do Espírito Santo, aí você vai ser cheio do Espírito de Deus, e vai nascer de novo, e vai ser outra criatura. E aí a Bíblia diz, nem peca mais. Não como os crentes de hoje. Irmãos, eu estou falando isso, tá? Porque veio isso para mim ontem, para pregar isso aqui. Nós aqui estamos bem, amém? Mas nós temos que falar certas coisas às vezes. Os irmãos, as irmãs aqui estão bem. Graças a Deus por isso, aleluia. Que igreja boa é o tabernáculo, Monte Sião. Que irmãs maravilhosas, que irmãos maravilhosos. Nós podemos até ter umas fraquezas, algumas coisinhas, mas nós somos sinceros de coração em tentar melhorar para Deus. E glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Aleluia. Porque, irmãos, as irmãs aqui sofrem. O pastor às vezes é duro com as irmãs. E é roupa, e é não sei o quê, e é isso e aquilo. E é duro com os irmãos também. Nem o joguinho na lotérica, pastor, nem joguinho na lotérica. E os irmãos têm caminhado, têm suportado, porque o peso é leve para nós. Porque não é nós que carrega, é Cristo que carrega por nós. Aleluia! Por isso que nós temos sido sinceros, irmãos. As irmãs têm sido sinceras. Ah, mas pastor, eu falhei ali numa coisinha. Não tem problema, irmã, levante. Sacode a poeira, não é assim que fala a música aí do povo aí do mundo? Levanta, sacode essa poeira e vai embora, segue o caminho. Nós temos que ser sinceros. A única maneira pelo qual o cristão hoje pode ser corretamente perdoado por seus pecados é caminhar até o Calvário com seu sacrifício, seu coração, sua vida vivida. Você tem que ir até o Calvário, irmãos. Não tem outro jeito. Aceitar o sangue. Você vê. Então ele segue. Posso parar aqui por um minuto? Vocês percebem o que estou enfatizando dia após dia e noite após noite? Não é que eu tenho algo contra as igrejas. Não. É porque vocês estão perdendo a sinceridade. Aquela coisa que deveriam ter em sua adoração. Isso simplesmente se torna uma tradição familiar. Quando vamos à igreja e nos é perguntado, você crê que nasceu de novo? Sim, claro. Claro que nasci de novo. Você crê no sangue? Claro, eu creio nisso, eu já aceitei. Vem. Não há nada de sincero nisso. Quando ele vai apresentar sua oferta pelo pecado e toma comunhão, ele simplesmente a toma de qualquer maneira. Quer esteja fumando, bebendo, saindo com a esposa de outro, ou mulheres agindo de qualquer maneira. Eles vão tomar a comunhão. Quando você percebe que a Bíblia diz, se alguém comer desta carne e beber deste sangue indignamente, é culpado do corpo e do sangue do Senhor. Nós perdemos a sinceridade, há algo errado conosco. Nossa festa solene não é mais como era antes. E aí, irmãos, as igrejas têm oferecido sacrifício mecânicos, fingidos. Porque os adúlteros estão tomando a ceia, os fornicadores estão tomando a ceia, muitos pastores têm seus filhos namorador, que fica com uma, que fica com outra, que deita com outra, e depois está lá no púlpito cantando, e depois está lá tomando ceia, e o pastor não fala nada, porque é filho dele. Desculpa, irmãos. Mas o irmão de banco tem que obedecer. Mas a família mesmo? A Bíblia diz que o homem tem que coordenar a sua família, comandar a sua família, para ser obreiro primeiro. Controlar a esposa, os filhos. Senão,
Mas Deus não tem problema, irmãos. Deus joga o sangue em cima. Porque muitas vezes, porque tem o outro lado. Tem um lado que está tudo errado, mas tem um outro lado que ainda não está tudo certo, mas busca acertar. Aquele pastor sincero, cujos filhos estão desviados, ele tem orado pelos filhos, ele tem buscado, Deus não vai tirar ele do púlpito, mas Deus vai trazer os filhos dele de volta. Porque o pastor Domício, eu posso falar, porque ele já contou para nós aqui. Quando os meninos dele pensou em desviar, ele falou, Senhor, ou você traz de volta ou leva embora. Está aqui o pastor. E Deus trouxe de volta, irmãos. Então é sempre com Deus que você pode contar. Não adianta você contar com a força do seu braço, que você perece. É com a força de Deus que você tem que contar. Aleluia por isso. É Deus que resolve o problema, irmãos. O irmão Brana sempre conta a história daquele homem que o filho falou, eu vou sair de casa, vou casar com uma outra mulher lá, que está divorciada, e eu não quero mais ser também da igreja, e vou embora, e acabou. E o pastor falou, o próprio pastor falou, vou ter que fazer um desligamento seu então. Ele falou, pode fazer. E aí, irmãos, o pastor envermelhou o pescoço dele, a cara dele, subiu na igreja, irmãos, estamos aqui, eu anuncio que daqui 15 dias, se o irmão fulano, meu filho, não voltar ao companheirismo, não se arrepender aqui diante da igreja, nós vamos desligar ele do ministério. E o filho falou, pode desligar logo, pai. E aí deu o dia do culto, irmãos, o pastor teve que subir lá e desligar o próprio filho. Irmão fulano de tal, meu filho está desligado do companheirismo, está entregue às mãos de Satanás, para que Deus possa tratar da carne lá e salvar. Passou um tempo, irmãos, aquele menino caiu doente. E aí, sabe como é que é, Estava doente, não podia mais, a mulher já foi embora, largou. E ele ficou no leito de hospital, morre, não morre. Os médicos falaram, eu acho que vá visitar seu filho, porque pelo jeito, Aí vai aquele homem visitar o seu filho. Aí ele, papai, me perdoe, papai, eu errei, papai, diante de Deus e diante de ti. Me perdoe, papai. O pai dele, você não tem que pedir perdão a mim, peça perdão a Deus. Volte, reconcilie com a igreja. Não é comigo, filho, porque eu nunca te deixei. Mas você deixou Deus e eu não posso fazer nada, irmão. E aquele menino, mas eu voltarei para a igreja, eu quero voltar, quero reconciliar. E o pastor, então eu vou orar por você, para que você melhore, para você ir lá. O pastor orou ali por ele, recuperou, irmãos. E teve que voltar e reconciliar com a igreja. Mas agora, isso foi feito porque a igreja estava em sinceridade, irmãos. E nós hoje, da mensagem, batemos no peito, falamos que temos Deus Jeová conosco, e não vê acontecer nada, irmão. Desculpa, será que estamos sendo sinceros? Crentes da mensagem, estamos sendo sinceros mesmo? Deus não tem trazido nem de volta os desligados, os desgarrados, irmãos. Que isso? Será que nós oramos mesmo para esse pessoal? Será que nós temos orado realmente por eles? Clamado por eles? Clamado por misericórdia? Porque, irmãos, Deus não falha, Deus não erra. E se Deus não está fazendo, é porque nós, a igreja, não estamos fazendo a maneira correta de ir até Ele. Não estamos oferecendo o cordeiro perfeito. Algo está errado em nosso sacrifício. E aí os irmãos, repito, irmãos, não é aqui, tá? É geral. Eu não sei porque eu estou falando isso. E aí a pessoa vem no culto todo domingo. E a pessoa está ali, porque ele fala assim, eu irei no culto. Porque se eu faltar no culto, o pastor vai me ligar. E o pastor vai perguntar o que eu não fui falar no culto. E eu quero ficar em casa. Eu estou com preguiça, eu quero deitar no sofá. Mas eu vou ter que ir, porque o pastor vai me ligar. Então ele vem aqui e fica sentado aí, cochila aí mesmo. O pastor está lá morrendo de pregar e ele está lá assim. Porque não vem com sinceridade de coração, irmãos. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É em alegria, irmão. Não é porque, os irmãos vão me cobrar, o pastor vai me ligar, a minha mulher fica me cobrando que eu não estou indo com ela, o meu marido fica me cobrando que eu não estou indo com ele. Você tem que vir por causa de Deus. É para Ele que você veio oferecer sacrifício, irmão. Você não veio oferecer sacrifício para mim, não. Nem para o pastor. Você veio oferecer sacrifício a Jesus Cristo. Então você vem com sinceridade. O irmão Brana disse que o crente verdadeiro não vê a hora da porta abrir.
da igreja para estar ali no domingo, no seu posto de dever. E ele vai olhando o relógio, meio-dia, eu já vou almoçar, e eu vou deitar ali no sofá um pouquinho, e vou cochilar, para não dormir lá no culto. E aí, com a mulher, arruma a roupa, porque geralmente é a mulher, né, irmãos, que os homens são meio ruins para arrumar roupa. A Vanil mesmo já passou a roupa desde ontem, irmão. Cheguei lá em casa ontem à noite, já à noitinha, quando eu entrei no quarto assim, eu vi lá o cabide. Falei, irmão, Vanil, já está a roupa da igreja de amanhã? Ela falou, já arrumei para amanhã, vai que acontece alguma coisa. Porque, irmãos, desculpa, irmão, estou falando isso, não é para vangloriar ninguém, não. É porque nós temos que ser prudentes. O próprio pastor fala, irmãos, quando vai dando a hora do culto, até o diabo vai na sua casa te visitar. Para você não vir. E aí ele manda alguma coisa, corta a água, corta a luz. Um dia desse, no dia que o pastor falou para eu pregar da outra vez, olhei no relógio 4 e pouco, falei, vou tomar meu banho. O chuveiro, ó. Nada de água. Eu falei, misericórdia, mas o que é isso? Desliguei, liguei de novo. Ué! Aí, mandamos mensagem no condomínio lá. Não está tendo água. A mulher, desligou a bomba lá do bloco tal. Liga lá, que a água já vai vir. Ligou, irmãos, e aquela máquina. A gente tomou banho, que pinguinho de água. Para vir, irmãos. Mas nós viemos. Cada irmão que está aqui sabe o que passou, o que venceu para estar aqui essa noite. E aqueles que não puderam vir, no outro domingo estarão. E se não vier no outro, um dia ainda estarão. Porque Deus vai limpar o caminho deles. Porque, irmão, Deus tem que cuidar da sua palavra. E a palavra está onde agora? Não está nem aqui na Bíblia, está em nós agora. Nessa era final, a palavra está em nós agora. Então Deus tem que cuidar da palavra, que são vocês. Vocês, mulheres, são palavra falada de Deus. Vocês, varão, são a palavra falada de Deus agora. Deus tem que cuidar de vocês, da palavra que está em vocês. E por isso que às vezes ele usa o homem mesmo. É o pastor que vai ligar, irmão, como é que você está? Ô irmão, que está com problema? O que está acontecendo? Não, irmão, eu estou com um problema aqui, pastor, estou com ruim. Não, a igreja vai dar um sacolão, a igreja vai fazer isso, a igreja vai fazer aquilo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus vai usar homens mesmo para ajudar outros homens. Por quê? Porque aquela palavra vai encontrar com outra palavra. A Bíblia diz que um fundo clama a outro fundo. Deus tinha um profeta que não tinha o que comer. E Deus tinha uma viúva com uma farinha e um azeite para aquele profeta, irmãos. Então o mesmo Deus que enviou o profeta à cidade, tinha uma viúva preparada para ele lá. Um fundo clama a outro fundo, irmãos. Deus atua nas duas pontas. Deus fez um sacrifício perfeito, porque Ele sabia que um dia vocês iriam aceitar esse sacrifício. Por isso que Ele não fez à toa, irmãos. Mas e quem não aceitou? Problema. Isso pode ser apropriado para este momento. A outra coisa é que quase não conseguimos ficar acordados durante um sermão. Você vê, irmãos? O Bruno dizendo? Não é assim aqui, mas em muitos lugares. Alguém está sempre me puxando pelo paletó. Ei, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. O que é mais importante do que a pregação da palavra de Deus? Era isso que eu pensava. Nas reuniões de rua que costumavam ser realizadas, o pregador à moda antiga ficava ali e pregava até o suor escorrer até os seus sapatos. Hoje em dia, em uma reunião de rua, há muitos cânticos, muitas outras coisas. Irmão, alguém tenta liderar a oração e orar pelo presidente, por todo mundo, e faz isso por cerca de 1 hora. E as pessoas já foram embora. E a palavra que é o principal, a palavra, perdemos o interesse. Irmão, você vai nas igrejas hoje, desculpa, irmão. É uma cantoria. E canta para lá, e canta para cá, e canta para lá. É 50 minutos, 1h10, 1h20 de cantoria, e pula, e grita, e dá na cara um do outro, desculpa, e rola no chão, e derruba a banca, e derruba copo d'água, e o outro já cai no chão, e ele já ora, e já faz um negócio. Na hora que o homem vai pregar, está todo mundo assim para o relógio. Não é assim, irmãos, que está as igrejas? Aonde está a sinceridade de coração desse povo? Aonde está a adoração correta, irmãos? Por isso que nós cantamos sim, nós batemos palmas sim, nós gritamos sim, mas nós também ouvimos a palavra, irmão. Porque é daqui, irmão.
que sai a salvação. O louvor, as palmas, a adoração, é para nós entrar na atmosfera, para receber da palavra. O povo se prepara tanto, e na hora de pregar, vira as costas e vai embora. Eu fui visitar uma igreja com a irmã Vanil, o Vanil sabe disso. Eles cantaram tanto, irmãos, que quando o homem subiu para pregar, que ele leu o que ele ia pregar, que ele explicou o que era aquilo, quando ele foi entrar na mensagem, o homem tocou a guitarra lá e fez sinal para ele descer. O homem falou, amém, irmão, desceu. Eu falei, meu Deus, não deixaram o homem pregar, irmãos. E a cantoria dá-lhe rolando, ó. E quando o homem foi pregar, ele leu, falou, irmãos, isso aqui que eu li aqui, é que aconteceu isso e aquilo, então nós vamos falar aqui essa noite. O cara falou, ó, deu 15 minutos já. 15 minutos, irmão. Não dá nem tempo de ler, desculpa. Muitas vezes às vezes vai ler um versículo grande. Eu gosto de testemunhos, o irmão Brando dizendo. Gosto de música, gosto de todas essas coisas, mas não é só isso. É necessária a pregação da cruz. É necessária uma circuncisão do Espírito para trazer vida. Foi aí que a nossa sinceridade desapareceu. Já faz algum tempo que notamos a grande sinceridade. Acabou. Quando um homem sabe que é errado, que essas coisas se infiltram em sua igreja, e mesmo assim não lhes fala sobre isso. Ele está falando aqui do ministro agora. Onde está a profunda sinceridade? O ministro me disse uma vez, olhe, você vai perder seu ministério, se cobrar estas coisas. Eu respondi, Deus me deu este ministério, e se pregar a palavra de Deus, fazer com que eu perca, então eu perdi o barco em algum lugar, porque Deus honra a sua palavra. Você vê, irmãos? Ah, pastor, o senhor vai perder o ministério, hein? O senhor está muito cobrando muita palavra, vamos cantar um pouco mais. Uai, se a pregação da palavra faz as pessoas ir embora, irmãos, então Deus está indo contra ele mesmo? É a pregação da palavra que tem que segurar. Por isso que eu comecei falando, irmãos, de emoções. Eu tenho várias emoções quando eu vou subir para pregar aqui. Às vezes eu fico com o olho cheio de lágrima, eu fico ali tremendo. Estou emocionado, irmãos, mas a emoção não vale nada. Vale para mim ali, que estou sentado ali sentindo. Mas não adianta eu subir aqui emocionado, fazer um teatro para os irmãos, e chorar, e rasgar minha roupa, e ajoelhar. Será que aquilo lá dentro é realmente sincero ou é um teatro? Muitas vezes o pastor sobe aqui e fala coisas duras. E os irmãos, nossa, o pastor foi duro hoje, rapaz, e pregou duro, né? Mas foi duro, irmão, foi duro, né, irmã? Foi duro, irmão. Meu lombo está até doendo aqui, o pastor hoje pegou duro. Mas é o que a gente precisava ouvir, irmão. E ele é sincero naquilo. Aí o pastor sobe, a igreja empesteada de pecado. Deus está abençoando os seus filhos. Deus tem feito maravilhas em nosso meio. O povo pecado, desgraceira. E vocês, Deus só quer o coração mesmo. Continuem, irmãos. E os irmãos, aleluia, aleluia. Desculpa, irmão, está errado. Muitas vezes é melhor te dizer a verdade, nem que você fique sozinho. Teve uma hora que Jesus ficou sozinho, irmão. Ninguém pôde ir com ele. E aqueles apóstolos, né, bem intencionados, nós iremos com o Senhor até a morte. Ele falou, rapaz, não tem como vocês ir comigo. Vocês não podem tomar do mesmo cálice que eu tenho que beber. Vamos seguir para terminar, irmãos. Que tragédia é ver as igrejas nessa condição. Não que eu tenha algo contra as igrejas, mas vocês entendem o que quero dizer. Nem nós, irmão, não temos nada contra igrejas. Eu mesmo, o pessoal que trabalha comigo, são todos de igreja, e eu amo todos. Mas o sistema, não adianta, irmão. Nem nós, se não tiver com a palavra, dá certo. Agora, não há tristeza, apenas uma forma ritualística. No entanto, Israel estava usando a palavra, estava usando o mandamento de Deus, vê? E as igrejas de hoje tiram coisas da Bíblia. Note. Mas não há sinceridade nisso. E quando Israel começou a tomar a palavra e os mandamentos de Deus,
e transformá-lo em um ritual, isso desagradou a Jeová, o doador da palavra. Foi nessa época, quando converteram a palavra de Deus em um ritual. Vê? Que o poderoso profeta Isaías apareceu em cena. Leia Isaías capítulo 1. Ele foi enviado a Israel. Eles o odiaram e finalmente o cerraram em pedaços. Você sabe, meus irmãos, Israel. E o profeta Isaías veio e fala assim: de que me serve a mim, Deus falando, através do profeta, as vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevado. Nem me agrado de sangue de bezerro, nem de cordeiro, nem de bode. Quando vindes para comparecer perante a mim, quem requereu isso de vossas mãos? Por que viestes pisar nos meus átrios? O profeta Isaías, irmãos, condenou Israel. Israel estava obedecendo a palavra, irmãos, sacrificando o cordeiro que Deus mandou. Mas e a sinceridade? Era incenso o dia inteiro queimando, e o povo no pecado. Era cordeirinho morrendo, litros e litros e litros de sangue, e o povo no pecado. Aí, como o pastor fala, aí vinha um juiz, corrigia, o povo melhorava. Aí o povo danava a pecar de novo. Aí vinha castigo, aí vinha um juiz, posicionava o povo. Pelo amor de Deus! Não é assim do mesmo jeito hoje com os crentes? Hoje eu sou um ótimo batista, estou chorando no altar, e sou um ótimo batista, e tenho batismo do Espírito Santo, porque eu choro como uma criança, e no outro mês está no pecado, desviou. No outro mês eu sou um bom assembleiano, tenho falado línguas, recebi o Espírito Santo, e tenho pulado e feito Pentecostes, e no outro dia está no pecado. E aí ele vem para o tabernáculo, eu reconheci o profeta, eu tenho visão de águia, eu sou bom agora, porque agora eu entendi a deidade, tomei o batismo correto, porque agora eu sou bom, e está no pecado no outro dia. Porque nunca foi às igrejas, irmãos, é ele que é o errado. O batista, a igreja batista não pode fazer nada. A igreja adventista não pode fazer nada. A mensagem não pode fazer nada. Se você não for sincero de coração. Mas se você for sincero, aonde você estiver, Deus te buscará e trará você para a palavra. Porque Deus não pode falhar, irmãos. É nós que falhamos com Ele. Mas o que ele fez? Ele os repreendeu, declarou: Deus tem rejeitado vossas festas solenes. Ele afirmou: isso se tornou um mau cheiro em nossas narinas. O que era isso? A festa que Deus lhe havia ordenado, as suas luas novas, o sábado, as ofertas de sacrifício pelo pecado e assim por diante, que Deus havia dado a Israel, eles fizeram disso uma tradição. Exatamente isso. Ó, igreja, vocês veem o que parte o coração de um ministro? Quando o Pentecostes que ele nos deu, fizemos disso uma tradição. A sinceridade desapareceu da igreja. Não digo de toda ela, graças a Deus, como eu falei aqui, meu irmão, não é todos. Não foi toda ela, mas da maioria. A sinceridade se foi. As pessoas não podem mais ouvir isso. Elas não querem ouvir. Preferem alguém que tenha mais polidez. Eles não querem isso. Bem, foi como naquela época, também é agora. Se eles rejeitaram Isaías, irmãos, se eles rejeitaram Malaquias, eles rejeitaram João Batista, eles rejeitaram o Cristo. E hoje continuam rejeitando o Cristo. Irmãos, e é o crente que rejeita Cristo, porque o mundo nunca teve nada com ele. A Bíblia diz, ele veio para o mundo? Não, ele veio para os que eram seus, e os seus os rejeitaram. O mundo nunca rejeitou Cristo, porque nunca Cristo veio para o mundo. O Cristo veio para os que eram seus, e fomos nós que o rejeitamos. É por isso que nós temos que reconsiderar nossos caminhos, como igreja, como ministros, como irmãos, como irmãs, como todos nós aqui, irmãos, cada um de nós tem que reconsiderar nossos caminhos e voltar com sinceridade para a palavra, irmãos.
E é isso que temos feito esse tempo todo, irmãos. E Deus há de justificar nós um dia, pela nossa teimosia na palavra, irmãos. Não é possível. Hoje nossa tradição está tirando o poder da nossa adoração, por nossa própria tradição. E dizemos, não, isso são os metodistas, isso são os batistas, nós estamos corretos. São os pentecostais, não, somos todos nós juntos. Viu o que o irmão Branda disse? Por sua tradição tem perdido o poder, não porque não o fizeram. Sim, dizem, mas Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo, correto. Mas fizemos disso uma tradição. Eles cheiram mal diante dele. Vejam a razão disso. O adorador vinha e fazia isso apenas como um ritual. E somos culpados de fazer a mesma coisa. Fazemos disso de um ritual, embora seja um mandamento de Deus. Irmãos, hoje a pessoa vai para uma igreja, batiza lá. Sai, vai para outra igreja, o pastor batiza de novo. Sai, vai para outro, o pastor batiza de novo. Porque é uma tradição deles, nem sabe o que é o batismo, irmão. Batismo é um só, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Mas toma qualquer coisa no batismo, né, irmão? Batiza de qualquer jeito. Batiza o adúltero, batiza o assassino, o estuprador, batiza o blasfemador, para aumentar o número de gente na igreja. E batiza errado, não tem arrependimento ali, não tem o nome de Jesus na cabeça, porque às vezes a pessoa está até sincera, mas o pastor não é. Porque a pessoa não sabe, irmão, ele não tem conhecimento, ele vai, eu quero aceitar Jesus, eu quero entrar nisso aí, porque a Bíblia diz que eu tenho que ser batizado para receber o perdão, receber o Espírito Santo, e eu vou lá e o pastor fala, em nome de Pai, de Filho e de Espírito Santo. E ele nunca recebeu o nome para poder ter os requisitos para seguir em frente, por isso se desvia. Aí a Bíblia diz e vem, vocês correm o mundo para fazer um prosélito, e depois fecha a porta do céu para ele. Vem para a nossa igreja, aqui nós temos isso, aqui nós temos aquilo, mas dá o batismo errado, mas dá a ceia errada, não ensina direito, não adiantou nada. Ficou trancando a porta do céu para aquela pessoa que é sincera. E aí o que Deus faz? Deus, a grande mãe águia, voando ali em cima, ele vê aquele filho sincero, no meio daquele povo de pecado, de lábios impuros, de homens mentirosos, e ele desce lá com a unção do profeta, e tira aquele homem daquele meio, e traz o homem para a palavra novamente, irmãos. Porque Deus não perde os seus filhos, e aquele homem de um jeito ou de outro, vai descobrir a verdade. E aí ninguém segura, irmão, nem pastor, nem igreja, nem companheirismo errado, nem nada, porque Deus vai lá e tira ele fora, e traz para a palavra. Por exemplo, recentemente, quando nossos movimentos começaram, lá do irmão Brando, né, irmãos? Você vê naquela época, olha bem, e Deus começou a acrescentar algo a eles, algo mais, nós seguimos com isso, fizemos disso depois uma tradição, e isso perdeu seu poder. E em vez de unir a irmandade, isso separou. Às vezes fizemos isso apenas por uma tradição, sem a sinceridade necessária. É preciso entrar na festa de Deus com sinceridade, sem sinceridade verdadeira, sem tristeza profunda pelos pecados. As pessoas chegam ao altar e muitas delas apresentam muita música, dançam bastante, batem palmas, correm de um lado para o outro no corredor, falam em línguas. Agora, eu creio nisso tudo, eu creio em falar em língua, eu creio em correr de um lado para o outro, creio em bater palmas, mas se não houver algum sentimento por trás disso, se não houver alguma sinceridade de que Jesus Cristo o salvou e o purificou, não faça isso porque outro fez. E é isso que está acontecendo hoje, irmãos. Às vezes um genuíno faz, aí os irmãos tudo copia. Não é assim as igrejas? Cópias. Uma copiando a outra. Nós fizemos culto de tal coisa. O pastor vê aquilo e fala, mas olha, fizeram uma coisa lá e tiveram sucesso. Farei também eu na minha. Mas Deus não mandou aquilo para ele. Mandou para aquele. E aí eles copiam. E aí um grita, o outro grita também, porque o outro gritou.
E o outro bate palma porque o outro bateu. E o outro fala em língua, não sabe nem o que está falando porque viu o outro falar. E quando você vê, irmãos, aquele culto é aquela bagunça e ninguém recebeu nada de Deus. Todos fingindo. Mas o irmão Branham fala que sempre tem um lá que tem que ser o genuíno. Para ele sacar fora, trazer a noiva de Cristo. A noiva de Cristo vem das igrejas. Porque, irmãos, muitos são os chamados do mundo para a igreja. Poucos são os escolhidos da igreja para a noiva. Tá? O pastor sabe explicar isso melhor do que eu. Veja. Faça-o porque há algo pulsando em você. A tristeza por seus pecados e o gozo da vitória que você compartilha na ressurreição. O seu sacrifício. A evidência da sua segurança eterna. Como você pode não ser sincero nisso? Eu creio que um homem pode gritar e não ser salvo. Creio que ele pode correr e não ser salvo. Creio que ele pode falar em línguas e não ser salvo. Creio que ele pode fazer qualquer uma dessas coisas e não ser salvo. Mas não se pode julgar todo mundo que faz isso. Olha. O outro lado diz, não há nada disso. Mas há alguém sincero nisso. Há alguém que obteve os resultados genuínos, porque o fez com sinceridade, com base em sua fé no sangue derramado, e ele obteve a coisa certa, mas o outro está apenas imitando, e há muita imitação acontecendo, muita personificação, são personificações carnais, imitações. E aí, irmãos, o irmão Branham termina aqui, para nós terminar, porque a hora já está voando. E lembre-se de que ele disse a essa rica igreja de Laodiceia, Apocalipse, né, irmãos? Porquanto vocês são mortos, em outras palavras, vocês me provocam náuseas, eu os vomitarei da minha boca. E chegamos a esta era, Deus envia-nos um Isaías para cortar as coisas em pedaços, apresentá-la diante do povo, que clame e não poupe. Você acha que ele seria aceito? Eles aceitaram o profeta, irmãos? Certamente que não. Mas ele clamaria do mesmo jeito. Então, irmão, você sabe, a igreja chegou numa condição, irmãos, trocando em miúdos. Eis que a igreja diz que é rica, poderosa, majestosa, lotada, né? Perfeita. E a Bíblia diz, mas é cega, miserável, nua. Eis que aconselho que compre de mim colírio para limpar os olhos. Colírio é a revelação da palavra, que limpa os olhos da alma. Que compre de mim ouro provado pelo fogo. Não é comprar ouro no ourives, não, irmão. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o ouro provado pelo fogo em nós. E aí a igreja não tem Espírito Santo, não tem revelação, mas eles falam, mas nós temos cura, nós temos libertações, nós temos poder, milagres, fazemos chover, fazemos cair fogo do céu. Como é que não tem Espírito Santo em nós? E o irmão Branham diz, a chuva cai por justos e injustos. O mesmo trigo que recebe a chuva, o joio também recebe. E o trigo está comemorando a chuva e o joio comemorando a chuva. Os dons são sem arrependimento. E dons caem até sobre casa rebelde. Porque o dom nunca foi nosso, o dom é de Deus. Então, se uma pessoa orar e repreender no nome de Jesus Cristo, o demônio tem que sair, irmãos. Mas aquela pessoa pode não ser salva. É porque o demônio, mais do que a pessoa, obedece a palavra. Você sabia? É igual o pastor falou daquele negócio dos porcos, irmão. Então, você tem que captar as coisas. Você tem que captar as mensagens. Às vezes a pessoa ali é um filho do diabo, desculpa eu falar. E tem um demônio nele. E o pastor ora e expulsa aquele demônio. O demônio sai daquele homem, porque o demônio obedece a palavra. E o homem continua um pecador dos infernos. Porque o homem obedece menos a palavra que o próprio diabo, desculpa eu falar. Porque a Bíblia diz que até o diabo crê e estremece, sabe que Deus é um, e a igreja chama de três. Mas nós sabemos que é um. Aleluia! E é Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. Soberano Deus, Pai amado, Pai santo, graças te damos, Senhor, pela tua misericórdia, pelas tuas bênçãos celestiais.
Pai amado, nós damos graça, Pai, pela Tua revelação da palavra em nossos corações, Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que não temos uma igreja perfeita, Pai. Nós sabemos que ainda temos muitas falhas, Senhor. Nós sabemos que ainda temos muita coisa para aprender. O pastor tem aí buscado nas mensagens, Pai, a revelação maior ainda do que nós já temos aqui, Pai. Ele tem buscado nas madrugadas, nas leituras da Tua mensagem, Pai, nas orações, Senhor. A Tua igreja tem buscado, Pai, e o Senhor tem alimentado nós. O Senhor não tem deixado faltar para nós alimento, não, Pai. O Senhor tem nos dado da Tua palavra, o Senhor tem nos sustentado, dado curas, dado libertações, tirando o mal do nosso meio, Pai, ajudando os irmãos, ajudando as irmãs, garantindo a segurança nessa terra aqui, através dos Teus anjos, do Teu sangue carmesim, Senhor. Mas é chegada uma hora cruel agora, Pai. É a hora do fim dos tempos, Pai, aonde os elementos serão queimados, Senhor. E por isso nós estamos buscando algo maior, Pai. Nós estamos sendo sinceros aqui a dizer, nós não temos isso ainda, Pai, mas nós precisamos disso, Pai, que é o poder transformador, a adoção de filho, Pai, o arrebatamento de nossas almas, Senhor, para que nós não pereçamos aqui na grande tribulação, Senhor. Dá para nós esse selo do Espírito, Pai, dá para nós este poder, Senhor. Dá para nós essas experiências, como o pastor pregou naquele dia, precisamos ter uma experiência maior com o Senhor. Precisamos disso, Pai, de um renovo. Precisamos de um reavivamento genuíno, Pai, na Tua palavra, Pai. Precisamos do poder transformador, Senhor, para deixarmos de ser corruptíveis e entrarmos na incorruptibilidade, Pai. Para deixarmos de ser mortais e entremos na imortalidade, Pai. Para que ressuscitemos com o Senhor em poder de glória e majestade, Senhor. Ó Deus, envia sobre nós este Espírito Santo, Pai. Unja essas mulheres, Pai. Unja estes homens, Senhor. Dá vitórias para eles, Pai. Dá conhecimento da Tua palavra, Pai. Derrama sobre eles as Tuas bênçãos, Pai. Derrama sobre eles a sabedoria, o conhecimento da Tua palavra. Desperta neles a fome pela Tua palavra, Senhor. Ajuda o pastor também, Senhor. Continua sustentando ele na Tua palavra. Ensina mais as coisas para ele, Pai. Para ele ensinar para nós, Pai. Envia novos sermões, novas mensagens. Envia obreiros, envia músicos. Envia filhos e filhas de Deus, Pai. E além disso, mantém nós que estamos de pé. Que nós temos que cuidar para não cair, Senhor. Que nós possamos sustentar uns aos outros. Com amor fraternal, Pai. Possamos suportar os fracos, Pai. Que possamos ter força para ajudar uns aos outros, Senhor. E que nós possamos ter um companheirismo perfeito com a Tua palavra. Para que naquele grande dia, quando o Senhor voltar, cada um de nós será chamado pelo nome. Deixará as tumbas, Senhor, e entrará na Tua palavra de uma vez por todas, Pai. Nós vamos romper os ares e subir para encontrar com o Senhor, Pai. Pai amado, abençoa essa pequena igreja. Abençoa os ouvintes da Tua palavra, Pai, onde estiverem. Abençoa os pastores, Pai. Traz de volta, Pai, um reavivamento, um Pentecoste, Pai. Uma coisa sincera sobre o povo, Pai. Para que cada pastor, de cada tabernáculo, possa aliançar o povo com a Tua palavra e dar a salvação aos Teus filhos. Pai amado, ajuda também o nosso ministério. Fortalece nós, Pai, dá segurança, garantia de vitória. Nós pedimos no nome santo e precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. E desde já deixamos aqui o agradecimento, pois temos a certeza da vitória no precioso nome de Jesus, o verdadeiro Deus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, santo, santo, santo é o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Eu estou rouco, irmão, mas vamos cantar só a primeira estrofe e o coro, para o pastor dar a bênção. 415, irmão Josnel e irmão Samuel. 415 é dó. Glória a Deus. Eu acho que essa água é de quarta-feira ou de sexta, irmãos. Eu vou tomar. Aleluia. Se for de sexta, está ungida pela oração dos irmãos. Aleluia. 415, ainda estou aqui, a igreja ajuda, amém? Muitos anos se passaram
Aleluia. Desde o dia em que eu criei, foram muitas as batalhas, mas ainda estou aqui. Aleluia. Não tem sido fácil avançar, tem sido longo este caminho, mas suas mãos tão poderosas é que tem me sustentado. Mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois que sei que Tu acabará Tua obra em mim. Mas ainda estou aqui, aleluia, e não é porque eu queira, foi Tua graça e nada mais, Senhor Jesus, que O tens querido assim. Amém.